Boa noite, estamos com o Pod Fisco mais uma vez, dessa vez recebendo Daniel Piedade, né, Germano? Boa noite, Emílio. Boa noite, Daniel Piedade. Boa noite, Germano. Boa noite, Emílio. É um prazer recebê-lo aqui no Pod Fisco. Lembrando que o Pod Fisco é uma iniciativa do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. E você que já nos conhece, pode ir na confiança. Curta, compartilhe, comente, deixe o seu like, participe do nosso processo. Emílio, nosso convidado de hoje, ele é presidente do Conselho de Administração do Iperon. Poucas pessoas, né, Germano, a gente percebeu nesse último processo eleitoral por CADE, sabe exatamente o que é um Conselho de Administração de uma instituição como o Iperon. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir do próprio presidente o que são esses conselhos do Iperon e muito mais. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado, Emílio. Obrigado novamente, Germano. Obrigado a todos que nos acompanham aí nas redes. Daniel, eu vou tomar a liberdade de começar falando um pouco sobre o seu currículo, né? Sim. Resumidamente, é claro, porque é muita coisa para falar, né? Então, nós estamos falando, senhoras e senhores, com Daniel Piedade de Oliveira, Soler ou Soler? Soler. Ele é formado em Administração de Empresas pela Unir. Qual ano? 2015. Formado em 2015 em Administração de Empresas. Eu comecei a Administração de Empresas, Emílio, você sabia disso? E por que não continua? Hoje seria presidente do Conselho de Administração. Rapaz, eu acho que não. Acho que o Conselho de Administração está em ótimas mãos. Ele é formado em Administração de Empresas, tem MBA em Projetos e Processos pelo IPOG e MBA em Gestão Estratégica de Processos de Negócios pela PUC de Minas Gerais. Essa de Minas Gerais, Daniel, essa pós-graduação, MBA, foi presencial? Foi presencial, foi um período em que eu morei em Minas, entre 2015 e 2018. Ah, tá. Então você é recente aqui em Rondônia? Recente. Não, eu sou de Rondônia, mas passei um período em Minas Gerais. Ok. Que terra Belo Horizonte. Viciou no pão de queijo. Uma delícia, né? Um povo mineiro muito acolhedor. Queijo à vontade, né? Nossa, uma terra né? muito abençoada. E muitos doces, né? Pessoal, Daniel Piedade, atualmente, como nós dissemos no início, ele é presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, o Iperon, um importante conselho que nós vamos, com a ajuda do Daniel, destrinchar hoje para os nossos ouvintes. Além disso, Daniel possui uma certificação nível intermediário, é isso, Daniel? Isso, para os colegiados deliberativos, né, o Ministério da Previdência instituiu a certificação nível inicial e intermediário. Intermediário é o mais avançado para tipo de conselho. Para esse tipo de conselho que para você está, esse tipo né? de conselho, sim. Maravilha. Então ele tem essa certificação que nós acabamos de falar. Atualmente, é importante dizer que ele ocupa um cargo na Secretaria de Estado de Finanças, sim, coordenador do Tesouro Estadual. Mas, Daniel, eu sei que você é coordenador, né? Já sabia que você era coordenador do Tesouro Estadual, mas eu sei que você tem um cargo efetivo, você é servidor efetivo do Estado. Sim, sou da carreira de gestores governamentais. Gestores, mas como é que é o nome? Eu sei que é um nome grande, bonito. Isso. O nome do cargo é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Especialista em políticas públicas. Estava faltando, né? Eu acredito que na estrutura do Estado, a União tem, né, esse cargo equivalente. E faz total diferença, né, no planejamento orçamentário, né, na execução e tudo mais. Sim, foi uma carreira pensada, né, ali em 2017, 2018, para modernizar essa parte da administração pública, né? A parte da administração fazendária já passou por modernizações há mais tempo, né, com as carreiras de analista e auditor. Já o lado da despesa, o lado da gestão, é mais recente esse foco nessa melhoria
profissionalização da gestão. Então esse teu concurso foi o primeiro concurso para esse cargo? Primeiro concurso para esse cargo. E tem pessoas muito qualificadas, viu? Sim, muito sim. qualificadas. Não é à toa que temos colegas do Daniel que estão lá no Instituto de Previdência ocupando cargos Em chave. vários setores estratégicos do Estado, né? Sim, eles estão, em geral, na posição, pelo menos, intermediária da tomada de decisão do Estado. Excelente. Com você, Emílio. Daniel, agora vamos... já fizemos a apresentação do seu currículo, mas queremos saber você na intimidade aí. Quem é o Daniel? Quais são os seus gostos? O que você faz quando não está aí exercendo, né, seu papel tanto no IPERON como na estrutura do governo do Estado. Fala um pouco mais aí do seu... Você torce para algum time? Sim. Tem algum hobby? Fale aí. Sim. Fique à vontade. A gente costuma dizer que é Daniel por Daniel. Daniel por Daniel. Quem é Daniel, Pronto. Piedade? Olha só, realmente é uma pergunta complexa, né? A gente falar de nós mesmos é um desafio, né? Sim. Bom, eu gostaria, antes de me apresentar, né, de estender aqui a minha gratidão por estar aqui nesse podcast com vocês, do Podfisco, né? Sim. Germano é nosso companheiro lá de governança no Instituto, presidente do Conselho Fiscal, né, que tem aquela função essencial de acompanhar as contas do Instituto. Emílio é conselheiro de administração, então divide comigo ali o desafio de orientar estrategicamente o Instituto, então uma honra muito grande. E enaltecer a iniciativa do Sinafisco, né, uma iniciativa muito louvável de levar para o ouvinte conteúdo de qualidade sobre administração pública, né? A gente tem muita desinformação nessa área. Sim. E o Sinafisco vem trazer conteúdos de qualidade em todos os episódios que a gente já pôde acompanhar. Bom, eu sou... Ele tá tímido já, mano. Ele tá um pouquinho tímido. Mas nós queremos saber... Mas nós queremos saber. O pessoal. Sim, time vamos que lá. torce, É vamos uma lá. oportunidade, né, das pessoas te conhecerem melhor, né? Sim. Muitas vezes a pessoa tem uma impressão sua e a partir de hoje vai mudar. Vamos lá. Bom, eu sou nascido em Araraquara, né, interior de São Paulo, que é uma cidade de médio porte, né? Meus pais eram de lá, mas meus pais já vieram para cá em 1988. Meu pai era um pequeno comerciante com a minha família, aprendi muito com eles, trabalhei na empresa da família, até algumas dificuldades que a gente enfrentou, e aí eu passei a buscar outras alternativas, né? Hoje, tanto meu pai como minha mãe e minha irmã já são falecidos, mas estão na graça de Deus. Passei também por uma iniciativa ali junto ao Sebrae, onde eu fui agente local de inovação aqui em Porto Velho, logo após a formação da faculdade. Passei um período em Belo Horizonte, onde eu pude trabalhar numa espécie de obra filantrópica que oferecia tratamentos psicoterapêuticos para consagrados da Igreja Católica. Depois decidimos voltar para Porto Velho, né? A gente tinha a opção ali de ficar em BH ou voltar para Porto Velho. A gente achou que o melhor para nossa família era voltar. Sou casado com a Cíntia, que é a minha rocha, né, sustentação do nosso lar, e pai do Arthur e da Cecília, né, os meus verdadeiros tesouros. Sim. Quando a gente decidiu voltar, eu me dediquei a estudar para concurso, passei para esse cargo de EPPGG e tem sido muito gratificante. Trabalhei um pouco na Secretaria de Planejamento, como assessor do gabinete, e me dediquei também a algumas iniciativas ligadas ao Consórcio Brasil Central, que já era uma iniciativa colegiada, com os vários governadores dos estados que compõem o Centro-Oeste e Norte. Depois fui para a Cefim, onde fui muito bem recebido pelo secretário Luiz Fernando, que me deu excelentes oportunidades. Um abraço aí para o Luiz Fernando, aí, que foi quem inaugurou com o pé direito esse podcast, né, Germano? Sem dúvida, foi o nosso primeiro convidado e nós agradecemos muito, né, a vinda dele aqui. Sim. Exatamente, Luiz Fernando é uma pessoa extraordinária. Aí tive a oportunidade também, por intermédio do próprio governador do estado, né, de me tornar coordenador do Tesouro, e depois recebi a incumbência de presidir o Conselho de Administração do IPERON. Por sinal, a primeira presidência do Conselho que não era também presidente do Instituto. Até lá sempre acumulou-se a função de presidente. Foi um divisor de águas. Divisor de águas. E um desafio, né? Algumas pessoas acreditavam que não seria possível conduzir isso, porque conduzir ali a presidência do conselho exige uma dedicação de tempo substantiva. Mas o que tem mostrado até agora é que tem sido positivo essa segregação entre gestão e governança
que é pregonizada, inclusive, nos manuais de governança corporativa, né? Para que time eu torço? Para que time eu torço? Qual é o time? Então, time importante. Exato, eu torço para o São Paulo, né? Olha aí. Muito por influência da minha irmã, que era uma São Paulina convicta. Sim. Mas não sou muito ligado a futebol, assim. Eu fico sabendo do resultado do jogo ali no final, quando eu olho alguma notícia que chega no celular. Algum hobby, Daniel? Então, eu gosto muito de estar com a minha família. Então, praticamente, o que eu faço de lazer é ou levar meus filhos para algum passeio, parque, atividades físicas ao ar livre. Eu gosto muito disso. Excelente. O tempo livre eu dedico realmente a estar em casa, estar presente por inteiro, né, lá. Maravilha. Daniel, obrigado pela resposta, isso realmente é esclarecedor. Nós tivemos um convidado, eu quero até confidenciar vocês, né, que ninguém nos escute, mas nós tivemos um convidado que ele tinha uma imagem muito séria, sabe? Eu tinha essa imagem dele, muito competente, mas muito sério. E depois do podcast, a minha visão dele mudou, assim, completamente. Sim. Muito por conta dessa primeira pergunta, Sim. que é você dizer um pouco de quem é você como pessoa, né? Sim, sim, sim. Mas agora, Daniel, nós vamos entrar num assunto que os servidores públicos têm muito interesse. Nós já passamos aqui em Rondônia, né? O Instituto de Previdência de Rondônia passou por momentos muito delicados, onde pairava muita dúvida sobre como os recursos eram geridos, como estava a situação financeira, como seria o futuro, né, dos servidores públicos estaduais. Eles teriam ou não teriam uma aposentadoria, ia ter dinheiro, como é que estava essa situação? E a pergunta de agora é, e hoje? O que é que você, Daniel, como presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, o que você tem a dizer sobre a saúde financeira, como anda o Instituto de Previdência, certamente para vários servidores estaduais, tanto aposentados como ativos, Sim. que estão nos assistindo. Sim, perfeito. Hoje o Instituto de Previdência, do ponto de vista da sua saúde atuarial, que é um conceito que envolve a capacidade do Instituto de pagar os benefícios presentes e futuros, ou seja, aquilo que importa efetivamente para os servidores. Tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo é uma pergunta muito importante. Exatamente. Quando eu me aposentar, vou ser capaz de ter os meus proventos, né, creditados na minha conta todos os meses pelo tempo que eu viver? Isso vai se transmitir para os meus dependentes? Então, a resposta é sim. Nós temos uma situação atuarial equilibrada, em muito endereçada pela última reforma previdenciária de 2021, que trouxe junto uma modelagem de equalização do déficit atuarial por meio de um plano de amortização. Então, todos os anos, os poderes reunidos, inclusive o executivo, que tem a maior parte da fatia, aportam 700 milhões no Instituto a título de cobertura desse déficit atuarial. Esse recurso só pode ser usado dentro de 5 anos, justamente para garantir essas aposentadorias futuras. Isso foi um passo enorme, né, Sim. nesse sentido. Para vocês que estão nos assistindo, nós três aqui fazemos parte, né, dessa instituição. Hoje, né, estou no Conselho de Administração junto com o presidente Daniel, o Germano preside o Conselho Fiscal, e realmente esse plano de equalização do déficit foi um grande advento, né? Porque a gente convivia com aquela iminência dos recursos esgotarem, né? E aí tinha aquelas notícias, o Hyperon vai quebrar, e o aposentado ficava em desespero. Sim. Então, hoje, através da Lei 5.111, né? 5.111, que é dos aportes. Isso, dos aportes, hoje, estes recursos estão hoje garantidos, né? A continuar os aportes, não é isso? Exatamente. Presidente? É um compromisso de todos os poderes, é obrigatório, tem que prever no orçamento dotações orçamentárias para isso, é fiscalizado pela própria gestão do Hyperon, pelos órgãos colegiados, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, pelo Tribunal de Contas, então, pelo Ministério da Previdência. Só foi possível fazer a reforma e fazer a fusão das massas, que eram também uma medida essencial de solvência, desde que fosse comprovado que o plano de amortização era eficiente para equalizar o déficit no longo prazo. Quanto tem no caixa hoje, presidente? Só para o aposentado ficar um pouco tranquilo aí. Interessante. Hoje, quanto nós já temos no caixa do Hyperon? Ultrapassa os 4 bilhões de reais, com os aportes realizados entre 22 e 23. Esse ano, todos os poderes já cumpriram com seu compromisso de aportar os recursos no Instituto.
antes do meio do ano. E, salvo engano, há alguns poderes ou órgãos que até adiantam, Anteciparam, né? exatamente. Temos algumas antecipações, né? Sim, porque tem um outro dispositivo previsto na Constituição muito interessante, que é o seguinte: o que sobrar de excesso de arrecadação e de saldo financeiro nos poderes, obrigatoriamente, 100% desses recursos deve ser vertido para a cobertura do déficit atuarial de cada poder. Então não sobram mais recursos nos poderes, porque o que sobra é necessariamente aplicado na Previdência. E por conta disso, órgãos como, por exemplo, o Tribunal de Contas já adiantou praticamente 8 anos de compromisso. Olha aí. Ministério Público também, vários anos, TJ. Aliás, o Tribunal de Contas foi um entusiasta desse processo, né? Foi sim. Necessário ali para ajudar a gente a articular com todos os outros poderes. E durante essa reforma, Daniel, Emílio, né, nós acompanhamos de perto por conta da nossa atuação sindical. E a apreensão era muito grande, porque sabíamos que o tempo de contribuição iria aumentar, a idade mínima de aposentadoria iria aumentar. Haveria uma série de medidas que, no primeiro momento e para um futuro que se avizinha, não eram medidas, vamos dizer assim, agradáveis. Medidas amargas. Medidas amargas, né, para o servidor. Sim. Mas, quando nós percebemos esse sistema de amortização, esse sistema de aportes virando lei, aí sim, aí nós tivemos a certeza de que nós estávamos dando sim a nossa contribuição, amargamente, exatamente, mas haveria uma contrapartida muito positiva e, como o Emílio falou, nós estamos acompanhando isso muito de perto e muito felizes pelo resultado disso tudo, né? Sim. E de fato foi bem isso mesmo. Os servidores contribuíram com parte importante, né, cedendo em parte dos seus direitos ali, e os entes estatais aportando recursos de forma maciça. Foi uma união de esforços em prol ali do bem comum. Muito interessante. Muito bom. Agora, um outro aspecto que eu acho importante destacar também, para destacar essa questão da saúde, né, do Instituto, é a eficiência operacional, né? Recentemente, o Instituto divulgou alguns dados de concessão de benefícios. Só no primeiro semestre desse ano, a gestão conseguiu entregar 841 novos benefícios. Isso é importante, viu, presidente? Porque assim, a gente sabe, né, Germano, muitos... desde que eu estou no Conselho de Administração, é uma questão a ser sempre buscada e melhorada, né? Então, Sim, os números melhoraram bastante. Muito. Esse número representa o total que se conseguia por ano nos últimos 3 anos. Então, com metade do ano, a gente já entregou mais do que se entregava nos anos anteriores. Isso é um esforço meritório, né, da gestão. A gente precisa destacar aqui a participação da diretoria executiva nisso e principalmente a figura do presidente, o Dr. Tiago, né, Cordeiro. Que está com a equipe, né, muito preparada, e orientada, né? Bem focada, sim, para entregar esses resultados que melhoram a vida do beneficiário. Que é porque o Instituto existe. Ele não existe para acumular recursos, existe para pagar aposentadorias, para conceder aposentadorias e pensões, para atender bem essas pessoas, né, que dedicaram boa parte da sua vida a servir o Estado. Como o Emílio falou, nós somos muito acionados por colegas das mais diversas categorias passando por esse drama, né? Pessoas que atingem todos os requisitos para aposentadoria, mas, no entanto, levam meses, às vezes anos, para ver isso concretizar, né? Mas a gente está vendo que está melhorando, né? O tempo está diminuindo. Sim. E, enfim, eu acho que é uma grande conquista, né? Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Estamos né? no caminho certo. Há muito por fazer. Sim. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos o IPERON vai estar realmente entre os melhores do país, não só na saúde financeira, né? Mas no atendimento ao segurado. Fale um pouco, Daniel, para nós, agora, sobre a estrutura. Perfeito. A estrutura administrativa do IPERON, né? O que é o Conselho de Administração, o que é o Conselho Fiscal, o que é a diretoria executiva, né, do IPERON, o que é o Comitê de Investimento. Então, todos esses órgãos dentro esses conselhos dentro do IPERON, eles são essenciais para que o IPERON alcance excelência, né? Você pode dividir aí com a gente? Com certeza. O IPERON é uma instituição antiga, né? Data de 1984, salvo engano. 83, 84. E ele, mais recentemente, de lá para cá, passou por vários tipos de estrutura. A estrutura mais recente dele e mais moderna do ponto de vista de gestão, governança,
alinhado com as metas do Progestão, que é uma certificação do Ministério da Previdência, é a que foi inaugurada pela Lei Complementar 1100. E lá nós temos previstas estruturas de gestão e estruturas de governança com papéis claramente definidos, né? Do ponto de vista da governança, nós temos primeiro o Conselho Superior Previdenciário. Esse conselho é um conselho muito sui generis, só existe no estado de Rondônia. Ele é um conselho estratégico, mas que atua de forma complementar ao conselho de administração. Então, ele não substitui o conselho de administração, mas para algumas decisões é necessário ser submetido a ele. Principalmente as decisões que impactam as finanças estaduais como um todo. Por quê? Esse conselho é composto pelos chefes de poder e por um representante do conselho de administração. Quem são os chefes de poder, né? Presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, o defensor público geral, o procurador-geral de Justiça e também o governador do estado, que preside o Conselho Superior. Atualmente, o CAD escolheu dentre os seus membros um representante dos servidores para compor o conselho, para assim também dar ali um tom de representatividade dos servidores naquele colegiado mais estratégico e ligado às finanças do Estado. Depois a gente tem o Conselho de Administração, que é o que eu presido, tenho a honra de presidir, e o conselheiro Emílio aqui participa, sendo um dos conselheiros mais ativos, há que se destacar. Há que se destacar. Ele é um conselho paritário. O que é isso? Ele tem 14 membros, mas necessariamente 7 deles são eleitos dentre os servidores e 7 deles são escolhidos, nomeados pelos entes empregadores. Esses mesmos entes que existem ali no Conselho Superior. Eu sou desses membros que compõem os indicados pelos entes empregadores. Eu sou indicado pelo Poder Executivo da Secretaria de Finanças, que necessariamente preside o CAD por conta até de uma vinculação daquele poder de supervisão ministerial entre a Secretaria de Finanças e o IPERON. O IPERON tem essa vinculação de gestão à CEFIN. E, para o outro lado, a gente tem ali entre os servidores, sendo que necessariamente um deles deve representar os aposentados, né? A função do CAD é a mais estratégica possível. Além de aprovar as mais variadas pautas, ele é que dá o direcionamento estratégico do Instituto. Ele aprova o planejamento estratégico, ele não opera, mas ele dá o norte que a gestão deve seguir. Aí a gente tem um conselho fiscal também, que mas só te interrompendo, Daniel, sim. É uma coisa que eu, a meu ver, era estranha no passado, né? Uhum. Era o presidente do CAD Perfeito. ser o presidente do IPERON. Isso é uma disfunção. Né? Porque, assim, a grosso modo, para que quem, né, Emílio, quem está nos assistindo entenda, é como se eu dissesse assim: eu faço o trabalho e depois eu mesmo vou dizer se está bem feito. Cobra, escanteio e cabeceio. Hoje é diferente, né? Diferente. Essas funções precisam ser segregadas. Segregadas, exatamente. Precisam ser segregadas. A bem da melhor decisão possível. O que se propõe com o modelo de governança é encontrar a melhor forma de se tomar uma decisão que preserve o melhor interesse daquela organização que é representada. Até isso é importante dizer. Depois de eleito, um representante de servidor ou do ente deixa de votar representando o servidor ou ente, ele vota pela organização. Até previsto em lei isso. Exatamente. Né? Ele não é, eu represento servidores, eu vou direcionar. Não é assim. É o que é o melhor para o Instituto, o que é melhor para o sistema previdenciário, para a gente garantir esses benefícios hoje e amanhã. Então, essa segregação entre a gestão e a governança foi um passo muito acertado que a Lei Complementar 1100 trouxe, né? Um outro destaque que eu daria aí para o Conselho Fiscal, né? Composto por 8 membros, também paritário, só que aí olha que interessante que a Lei Complementar 1100. Necessariamente o presidente do Conselho Fiscal tem que ser dos servidores, que está aqui o Emílio, que preside com maestria o Conselho Fiscal, que assim tem uma postura muito diligente, né? Tem pessoas que acham que o Conselho Fiscal é aquele órgão para botar o dedo, criticar, quase que atrapalhar o funcionamento da organização. Não é para isso. Ele é para estar ali, sendo mais uma linha de defesa, né, das contas do Instituto, preservando ali as melhores práticas contábeis, orçamentárias, patrimoniais, zelando para que o que vai para o portal da transparência, inclusive, reflita a verdade. A realidade. Sobre o Conselho Fiscal, só me permita, claro, né, fazer um breve comentário,
Mas o que eu acho muito interessante é porque ele está à parte da estrutura, ele não está subordinado, não tem subordinação a ninguém, e ele tem um braço dentro da diretoria executiva que é a auditoria interna. Isso. Então, mais foi gente... outra virada de página dentro do IPERON, né? Outra Quando medida. Fortaleceu-se a auditoria do IPERON, Exatamente. muitas coisas passaram a ter efetividade, né? Sim, sim, ela precisa ser independente, porque é ela que faz ali a chamada terceira linha de defesa e que vai verificar se os procedimentos implantados pela gestão e pelo controle interno são suficientes para garantir integridade, compliance. Por exemplo, você não pode conceder um benefício antes de outro por qualquer situação particular de cada caso. Então, isso tem que ser detectado por toda essa estrutura de governança, para haver justiça no sistema, né? Eu acho que outra coisa, Germano, que muitas vezes o segurado não sabe, é que o Conselho de Administração, ele atua também como uma instância recursal. Sim. Né? Então, algumas decisões que são tomadas pela diretoria executiva podem vir a ser reformadas por decisão do Conselho, né? Por decisão desse colegiado. Sim. Então, assim, é uma outra garantia para o servidor de que ele vai ter justiça nas suas demandas, né? Previdenciárias. Perfeito. Não é verdade, Daniel? Perfeito. É uma instância para a qual ele pode buscar um recurso, mas que não o impede também de buscar o caminho do judiciário, né? Porque o que precisa para ele buscar o judiciário em questões previdenciárias? Esgotar. Uma decisão administrativa, né? Basta uma decisão administrativa e necessariamente antes de ir para o Conselho de Administração passa pela diretoria executiva. Sim. E isso... Já tivemos casos, né? Exato. De segurados Sim. que não precisaram acionar a justiça porque o CAD, né, o Conselho Administrativo, se debruçou sobre o assunto, discutiu e garantiu o direito ao segurado. Isso eu acho de uma importância grande que o segurado saiba, né, Com Daniel? certeza. E é bem por isso que o CAD tem o CONFIS também, o Conselho Fiscal também, e o Comitê de Investimentos também. Existe uma alta exigência de capacitação técnica para quem compõe esses colegiados. Essa certificação que foi citada, que a gente tem que tirar, é obrigatório, senão a gente é retirado do conselho. Substituído. Inclusive os eleitos, viu? Aí pro CAD tem que estudar e tirar a certificação. Sua certificação. Ela exige, uma prova, tem tempo, e a vasta matéria que é abordada vai desde direito previdenciário, administrativo, constitucional, investimentos, passa pelo CAD, conceitos de investimentos. Então, assim, o CAD realmente cumpre aquele papel de sabedoria na organização, né? Ele quem vem dar aquele detalhe final na decisão, aprimorando ela. Agora, um detalhe importante, o CAD nunca pode invadir a gestão. Quando ele invade a gestão, aí ele exerce mal suas funções. Ele vai até o nível de orientação estratégica. Por que ele tem que dar essa liberdade para a gestão? Porque quem está ali no dia a dia, quem tem condição de dizer melhor se é possível ou não implantar determinada melhoria, avançar com determinado plano de ação, é a gestão do Instituto. Então, assim, é uma linha tênue ali que a gente está sempre nas nossas reuniões se deparando. É como nós temos o juiz de primeira instância e nós temos o Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, esse caso que eu falei, né? Algumas situações ali que, de repente, criou essa necessidade, né, de se discutir melhor. E recorrer. Mas em caráter, o tempo que eu estou lá é sempre em caráter excepcional, né? Excepcionalíssimo. Justamente para que não interfira na gestão, né? Exatamente. Isso aí a gente tem mantido, com certeza. Então temos o Conselho de Administração, né? Conselho Superior Fiscal, Previdenciário, Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Agora vamos falar dos investimentos. O Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos. Ele é composto por 5 membros, alguns indicados pelo Conselho Fiscal, um pelo Conselho Fiscal, um pelo Conselho de Administração e 3 da Diretoria Executiva, que é o próximo maior colegiado que a gente vai falar. O Comitê de Investimentos tem uma matéria muito específica, mas nem por isso menos complexa. Talvez uma das mais complexas. Emílio já foi do Comitê de Investimento. Já fiz parte do Comitê de Investimento. É muita responsabilidade. São decisões... Emílio é um conselheiro coringa, né? Completo, coringa, né? Completo. Conselheiro coringa. Exatamente. Brastemp, né? 1001 utilidades. Eu tive a coincidência não, acho que foi o destino mesmo, né? De ter sido o primeiro a me certificar à época
o CPA 20, né? Que era da Ambima. Elevada também. Então, assim, eu estava findando o mandato do colega e no conselho ninguém tinha a certificação, né? Sim. Então, foi natural o conselho me colocar ali para somar, né, nesse momento. Sim. Não foi nem eu que pedi, praticamente os colegas já saíram me indicando lá, Perfeito. por aclamação. Perfeito. Mas foi uma experiência maravilhosa para mim que sou economista, muito bom mesmo. Sim, sim, ali você tem acesso a relatórios de mercado, né? Sim. É de uma complexidade a tomada de decisão relevante também. Então é isso, ele gere e decide, em primeiro lugar, né, as melhores aplicações para os recursos do Instituto. Porque se um Instituto de Previdência faz toda a tarefa de casa, arrecada suas contribuições, paga seus benefícios, mas não gere bem a massa de recursos, ele não alcança a sustentabilidade atuarial. Então, todo ano a gente tem uma meta atuarial a ser alcançada. E aí eu queria também trazer mais uma boa notícia para quem nos acompanha hoje aqui, é que até junho desse ano nós já batemos a meta atuarial com sobra, né? Sim. A meta atuarial era 5,4 de rentabilidade acumulada. Sim. E nós já estamos em 6,6. Esse é um resultado que a gente não alcança desde 2019. Desde 2019. A taxa Selic está dando uma força. Exatamente. Aí, né? Ao mesmo tempo que alguns querem que a taxa Selic caia, né? E a taxa Selic foi determinante. Hoje, né? Ela reduziu meio ponto percentual. Meio ponto? Foi meio ponto? Olha, estamos sabendo em primeira mão. Eu tinha apostado 0,25 hoje pela manhã, né? Eu falei que podia ser entre 0,25 e meio, né? Porque eu tinha visto alguns... O presidente está trazendo em primeira mão aqui para nós, né? Meio ponto. Para nós, é um indicativo importante para o excelente, mercado. Hein? Isso vai dar um gás no mercado real, né? Sim. Na economia vai aquecer, é importante. Acho que são ciclos, né? Houve um momento de manter alta e agora é o momento de iniciar a sua retração. Sim. Depois do comitê de investimentos, a gente tem a diretoria executiva, que é governança e ao mesmo tempo é gestão. Então ela tem essa característica, né? Ela é composta pelo presidente do instituto, que ele é indicado por qualquer um dos membros lá do colegiado superior, mas escolhido pelo governador. Sim. É o governador quem pessoa escolhe. de confiança, né, do governador. Que atualmente é o Dr. Tiago Cordeiro, que é de carreira dos procuradores do estado de Rondônia, e 3 diretores. Aí já é gestão dele, né? Ele é quem escolhe esses diretores, mas apresenta ao CAD para que a gente possa... Salvo engano, eles têm mandato também, né? Também. Eles têm mandato. Exato. Os diretores têm mandato. Também. E o presidente também. 3 anos com 3 reconduções, né? Salvo engano, está assim atualmente. Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, diretor de Previdência e diretor administrativo financeiro. Sim. E olha que destaque interessante que a gente dá para isso. Tecnologia da Informação e Comunicação ocupando o mais alto nível hierárquico do Instituto de Previdência. Por quê? Né? Porque a informação atuarial é um ativo essencial para o Instituto de Previdência. Dependendo da qualidade dessa informação, você produz um resultado mais positivo ou menos positivo. Às vezes você pode endereçar uma reforma previdenciária porque você tem uma informação ruim. Aliás, a missão, né, Daniel, de adquirir aquele sistema previdenciário que vai condensar as informações de todos, né, dentro do Instituto de Previdência. E aí melhorar o tempo para conceder as aposentadorias é essencial para melhorar a vida do aposentado, não é isso? Isso, com virtualização, automatização de processos. Até vou trazer um outro exemplo de uma inovação até simples, mas muito, muito interessante que o Instituto implantou, que é a prova de vida por videochamada de WhatsApp. Essa daí foi muito boa. Muito bom. Hoje, para quem não está sabendo, né, Daniel, o aposentado ele comprova que está vivo para o Hiperon, através de uma videochamada que é realizada, né, com o servidor do atendimento. E aí eu gostaria de contar essa história para vocês, para quem está nos assistindo, para que o servidor que está nos assistindo, ele saiba que ele tem acesso ao Instituto de Previdência e ele pode modificar para melhor o Instituto de Previdência. Esse caso que o presidente Daniel está citando foi um aposentado do TJ, do Tribunal de Justiça, que entrou em contato comigo, deu a sugestão e perguntou, Germano, como eu devo proceder? Aí eu entrei em contato com o Daniel, não sei se ele lembra disso. Lembro. Eu entrei em contato com o Daniel, não, Germano, faz o seguinte,
pede para ele mandar um e-mail direcionado para o CAD, que nós vamos pautar o pedido dele. Foi pautada a sugestão dele, decidida no CAD, mandado para a diretoria executiva, e hoje nós temos o resultado do que um servidor, concreto, né? Resultado concreto de uma melhoria que teve como sugestão e como origem o servidor. A diretoria executiva captou, né, o que o conselho tinha levado e concretizou, né, que para mim é essencial. Não adianta você discutir e ao final não efetivar, né? E aí olha como é legal. O conselho consegue captar isso direto do segurado, por quê? Justamente por causa da paridade. Sim. Por ter representantes diretamente escolhidos pelos servidores, eles têm uma proximidade com os servidores que permite que eles tragam esses insights para dentro da máquina. Né? Exatamente. Daniel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós já falamos sobre a reforma da Previdência, sobre as mudanças que aconteceram, os aportes, sobre a nossa alegria com tudo isso que está acontecendo. Você acabou de falar sobre a estrutura, então percebemos, eu acredito, que quem está nos assistindo realmente percebeu que a máquina está bem azeitada, a engrenagem, né, está funcionando, mas a pergunta é, e os desafios? Pronto. Os desafios do Hyperon, na sua visão, quais são? Perfeito. A manutenção desse equilíbrio atuarial, primeiramente, porque nós não podemos, passados alguns anos, voltar a pedir dos servidores públicos um novo sacrifício. Não é esperado que isso aconteça. Eu acho que isso aí é unanimidade. Né? Outra reforma previdenciária, não é esperado que isso aconteça. Então, a gente tem que estar muito atento a esse equilíbrio atuarial, a esses números, lá no CAD, no COFINS, Secretaria de Finanças, a gestão, para acompanhar se as medidas que a gente está adotando estão reverberando em manutenção do equilíbrio atuarial. E uma das medidas que foi implantada com isso é o relatório gerencial de gestão atuarial. Antes, para a gente saber se esses indicadores melhoraram ou não, a gente precisava esperar um ano inteiro. Agora, esse relatório vai ser implementado quadrimestralmente. Então, a cada quadrimestre, a gente vai ver um número que diz está no caminho de estar equilibrado ou não. Esse é um desafio importantíssimo. Outro desafio é conquistar, manter, revigorar, né, a confiança do Instituto com outros agentes governamentais importantes. No passado, o Instituto de Previdência perdeu muito prestígio com isso. Sim. Perdeu confiabilidade e isso fez com que algumas estruturas fossem criadas que não fossem necessárias, né? Como, por exemplo, a medida da descentralização de créditos, né? É uma medida que não é absolutamente necessária, desde que o Instituto tenha condições de gerir bem os seus... Não é o mais indicado. Não é o né? mais indicado. É uma estrutura possível, mas prevista... mas acabou acontecendo por causa da perda de credibilidade. Da perda de credibilidade. Né? Exato. E aí, nesse sentido, a presidência, a diretoria executiva tem feito diversas ações para mostrar para todos os órgãos e poderes que o Instituto está no caminho da excelência, no caminho da eficiência e eficácia administrativa. Eu quero fazer aqui uma justiça, Daniel, e lembrar aqui, né, a doutora Regiane, Maria Regiane, ela foi um divisor de águas, né, todos nós reconhecemos a gestão dela, né, foi que permitiu aí também que muitas dessas coisas fossem discutidas e hoje estivessem, né, neste nível, né, para que a gente desse continuidade, né, então assim... Mandar um alô aí para ela, né? Sim. Eu quero só reforçar as palavras do Emílio, Daniel. Nós somos um pouco mais antigos, né? Mais veteranos aqui no estado, né? Eu e o Emílio. Então, nós vivemos esse descrédito na pele. Né? E, de fato, a doutora Regiane fez um trabalho que, se hoje a atual gestão teve um bom ponto de partida, está indo bem e tem muito credibilidade. Ainda. Eu acho que ela trouxe essa credibilidade. Sem dúvida. Ela trouxe essa credibilidade. Foi na gestão da doutora Maria Regiane que o Instituto conquistou o nível 4 do Progestão, que eu queria falar que é o próximo desafio, a manutenção desse nível 4. O que é esse nível 4 para o nosso ouvinte? Nenhum Instituto de Previdência do Brasil, de porte estadual, tem um nível de excelência em gestão e organização que o Hyperon tem. O Hyperon é o melhor instituto do Brasil, reconhecido pelo Ministério da Previdência, num processo de auditoria complexo e robusto, que garante a qualidade daquela informação, daquela decisão de certificar,
de que ele segue as melhores práticas de gestão e governança. Foi preciso manualizar processos, aí desenhar estruturas, prever governança. Essa mudança dessa separação aí da presidência do CAD, essa segregação de funções também vem de lá de acompanhar o Progestão nível 4. E agora o desafio é manter, porque não bastaria alcançar, é preciso manter e mais. Fazer com que esse Progestão nível 4 ele seja uma conquista percebida pelo beneficiário. Sim. Não dá para falar para o beneficiário que é o melhor instituto do Brasil e demorar 2, 3 anos para conceder uma aposentadoria. Daniel, isso aí eu gostaria de comentar que é algo que nós lá no Conselho Fiscal, nós falamos isso quase todas as reuniões, Emílio. Quase todas as reuniões a gente diz isso. Inclusive na época que conquistamos o nível 4, né? E a gente dizia assim, olha, eu fico até meio sem graça de comemorar, porque quem precisa se sentir nível 4 é o servidor. Exatamente. Porque o Instituto de Previdência é dele. Né? Então, ora, bolas, nível 4, excelência máxima, mas se está demorando 2 anos para eu me aposentar, alguma coisa não combina, né, amigo? Exatamente. Tem que ter essa concordância de todos, né? Não, eu sou nível 4. Sou bem atendido, a aposentadoria sai em tempo recorde, né? Isso. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar. E justamente por isso, para alcançar o nível 4, bastava comprovar a implantação dos mecanismos de governança e gestão. Sim. Agora, para manter, tem que mostrar que esses mecanismos de governança e gestão implantados funcionam efetivamente. Estão produzindo efeitos, né? Aí o servidor vai ver o nível 4 acontecendo de verdade. Modernizar com tecnologia da informação e comunicação, aprimorar a base de dados cadastrais, isso é um desafio do IPERON e também dos poderes. Eu acho que eu vou até aproveitar o gancho, como a gente é do ramo, né, aqui do IPERON, uma coisa já puxa a outra. É bom alertar aos servidores que estão nos ouvindo, que é muito bom manter seus dados atualizados, averbar o seu tempo de serviço em outras instituições, em outros entes, né, da federação. O quanto antes. O quanto antes, porque isso muda o cálculo não esperar dos o gastos, período de aposentadoria para isso. Quanto antes o Estado souber de quanto tempo, por exemplo, você contribuiu na iniciativa privada, ou no município, ou na União, agora que você está no Estado, isso muda totalmente os cálculos atuariais. Muda totalmente. Então fica a dica para quem não está nos ouvindo aí. E além dos cálculos atuariais, pode influenciar substancialmente no tempo para a concessão do benefício. Porque, infelizmente, eu já vi casos de colegas que deixaram para averbar no momento em que ele completou todos os requisitos, mas ele ainda tinha que averbar, esperar a certidão. Então, quer dizer, todo um processo que ele já poderia ter feito com antecedência. Né? Sim, perfeito. Também é um desafio, né? Manter a rentabilidade da carteira. Sim, nós passamos aí por um período de pandemia e vimos o mercado praticamente derreter. Foi louco aquilo. O famoso cisne negro. Conhece essa expressão, Negro? Como era o circuit breaker. Cisne negro. Não, aquilo lá era uma loucura, né? E por acaso eu estava, né, na época no comitê de investimento. Era muito difícil tomar decisões, né? A própria consultoria, né? Bom que a gente tem que falar que o IPERON ele tem uma consultoria de investimentos. E uma coordenadoria. Eu não falei isso, né? O comitê de investimentos, para você compor ele, você tem que ter certificação prévia. Sim. Diferentemente dos demais, que você pode tirar a certificação depois que entra para o investimento, dada a sua relevância, dada a sua criticidade, a certificação tem que ser prévia. Sim. Emílio, com você, né? Sim. Eu acho que o Daniel já até respondeu aí a minha próxima pergunta. Aí você fica à vontade para complementar. Quais as principais conquistas, as conquistas mais recentes? O que você teria para elencar aí, Daniel? É um mix ali de desafio e conquista, né? Então, o equilíbrio atuarial é uma conquista, o Progestão nível 4 é uma conquista, essa prova de vida por videochamada. Isso aí foi demais. O cara da praia, Germano. Então, o aposentado vai estar na praia. Tomando aguinha de coco. Ou outras coisinhas que passarinho não bebe, né? E aí vai comprovar que está vivo. Não, então talvez com os pés na bacia com água de coco. Não, aí já é demais. É demais, né? E aí, comprovando, né? Comprovando, fazendo sua prova de vida na praia de Iracema. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Sim. A manutenção, né, do equilíbrio atuarial, como eu já disse.
Também conquistas ali do nível da independência da auditoria interna. Sim, foi um grande. Isso é importantíssimo para que a gente tenha segurança com relação àquelas demonstrações contábeis e prestações de contas e tudo mais. A implantação de centrais do Estado, né? O Estado tem um sistema central de controle interno, sediado pela Controladoria Geral do Estado, e um sistema central de contabilidade, sediado na Contabilidade Geral do Estado. O IPERON foi lá e implantou dentro do IPERON essas duas centrais, também trazendo para os aspectos contábeis e de controle interno um certo grau de autonomia. Isso foi feito agora recentemente. Nessa gestão. Não, tá de parabéns. É muito interessante isso. São iniciativas assim... que realmente muda a realidade. Mudam, porque essas centrais elas têm uma espécie de dupla subordinação. Ela tem a subordinação administrativa ao órgão para qual está cedido, mas tem a subordinação técnica à sua central. Então, as melhores práticas ficam garantidas por conta dessa subordinação técnica. Não, é interessante, é o seguinte, se todos nós queremos a excelência do Instituto, então qual o problema de termos pessoas olhando para os processos e dando sugestões, né? Sim. Lá no Conselho Fiscal, a gente no início, Daniel, Emílio, quem está nos assistindo, eu costumava muito brincar, olha, nós somos os chatos do Conselho Fiscal. Alguém tem que fazer esse papel, né? Alguém tem que fazer. E a gente no Conselho de Administração fica feliz que esses chatos Sim, dá mais segurança pra gente, né? Muito. E aí eu até brincava, né? Eu dizia, olha, pessoal, infelizmente nós somos os chatos, apontamos aqui alguns achados, né? Que é o termo que os colegas usam. Sim. E assim... Eu fosse vocês, eu resolveria logo isso, porque senão a gente vai continuar apontando, reforçando. E vai para a prestação de contas anual, e vai para o Tribunal de Contas, E aí hoje, Daniel e Emílio, eu percebo que os colegas têm uma visão diferente do próprio Conselho Fiscal, sabe? Eles são nossos parceiros, eles querem ver a coisa acontecer, né? A auditoria interna sendo o nosso braço dentro do Instituto de Previdência, né? A controladoria interna separada da auditoria interna. Sim. Então, assim, são mudanças que a gente vê que realmente vieram para somar, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Conselho Fiscal tem um papel essencial na melhoria do Instituto, porque ao realizar um achado desse, ele encontra em verdade uma oportunidade de melhoria. A gente pode aperfeiçoar só a partir dos achados do Conselho Fiscal e o Instituto já vai dar um salto de qualidade de gestão. Sim. Daniel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na reforma da Previdência, surgiu um instituto lá, numa linhazinha pequena lá, que falava sobre migração. Né? Uma oportunidade para migração. Isso. E aí todo mundo naquela época ficou com a interrogação, né? O que é isso? O que é isso? Hoje nós já sabemos, né? Temos notícia pelo menos, que já existe a lei, né, da migração. Sim. E que o Tribunal de Contas, inclusive, já fez até lá o seu regulamento. Né, o seu regulamento. Sim. A Secretaria de Finanças, salvo engano, já está trabalhando nisso. Mas, de fato, o que é essa migração para que o servidor possa... Que está nos ouvindo aí, né? Possa entender. Perfeito. É um instituto criado que vai oportunizar aos servidores que têm vinculação ao regime próprio de previdência, ao IPERON, admitidos antes de 5 de novembro de 2018, que foi quando passou a vigorar o regime de previdência complementar. Então, vai oportunizar esses servidores que estão no regime próprio a migrar para o regime de previdência complementar. O que acontece quando ele migra? Ele limita as suas aposentadorias e pensões e também as suas contribuições ao teto de outro regime, o regime geral de previdência social, que eu costumo explicar dizendo assim, o INSS. O INSS, que é mais fácil de compreender. Exato. Né? Esse teto hoje está na casa dos R$7.000. Então, assim, para os servidores que ganham acima de R$7.000, não importa o que aconteça, se ele tiver nesse regime de previdência complementar, a aposentadoria dele vai ser limitada a esse teto de R$7.000, que cresce ao longo do tempo, mas sempre vai ter um teto provavelmente menor que a sua aposentadoria atual. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Certo. Então, migração só interessa para quem ganha acima do teto do regime geral, né? É isso? Isso. A migração, ela é uma faculdade, né? É uma oportunidade. Pode ser que existam servidores que acreditam que seja melhor migrar mesmo não ganhando acima do teto. Mas, no geral, o que se estuda é que para servidores, é mais vantajoso para servidores que ganham acima do teto. Certo. E tem um detalhe, tá, na proposta de migração.
Dessa migração, caso a caso, vai para o Instituto de Previdência fazer um estudo atuarial individualizado. Isso é uma informação importante. Para saber realmente como é que vai ficar no futuro a situação. Exatamente. Né? E se dessa migração vai restar em benefício para o sistema ou não. Então é preciso oportunizar o servidor que faça essa migração, mas que também, por migrar, isso não gere um prejuízo. Por quê? Aí eu falei só a parte ruim da coisa, né? Ao migrar, ele limita seus rendimentos, limita seus pagamentos também, mas ele recebe um prêmio, né? Um bônus por migrar, que é calculado em cima das contribuições que ele realizou até então para aquele regime de previdência próprio, mais um percentual. Tem um cálculo na legislação e cada poder vai auxiliar os servidores, muito com o apoio dos sindicatos também. Seria um prêmio? Chamaríamos de prêmio, um bônus? Como que a lei traz? Benefício especial. Um benefício especial para você que está nos ouvindo. BE. Benefício especial. Benefício especial. Essa migração, quando você realiza, né, saindo do Hiperon Isso. e passando a fazer parte do INSS, né, do teto do INSS. Teto do INSS. Só que é algo próprio, né? É um regime complementar próprio do Estado. Até esse teto, ele vai continuar recebendo pelo Hiperon. Mas o regime dele vai ser diferente do regime que ele tinha anteriormente. Isso. Ele vai alcançar servidores que ou têm paridade e integralidade ou têm proporcionalidade das contribuições. É uma decisão muito individual, viu, Emílio e Germano? Não, é difícil de fazer também. Difícil de fazer. São pessoas que acreditam que vão fazer uma melhor gestão dos seus recursos do que a Previdência. Que acreditam que ao pegar aquele benefício especial e aplicar no mercado, vão conseguir ter um futuro, né, compensar qualquer situação, né? Isso, muito acima do que poderia ser Daniel, tem uma dúvida. Sim. Eu já entendi, né, que é para quem, no modo geral, né, quem ganha acima do teto do regime geral, né? Isso. Ou seja, um servidor que ganha 8 mil, 10 mil reais, para esse, já é possível. Ele tem a oportunidade de escolher. Isso, né? E ele tem que ter sido admitido antes de 5 de novembro de 2018. Admitido antes de 5 de novembro de 2018, né? Isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, se ele fizer essa opção, ele é obrigado a cair no regime complementar ou ele pode escolher não pagar nada? Isso. Ao cair no regime complementar, ele tem a opção de optar pela Previdência Complementar do Estado ou não. Ele pode então não optar por não pagar e buscar uma previdência no seu banco próprio, buscar outras formas de investir. É que a Previdência Complementar do Estado ela tem uma situação muito interessante, que é até 8% de contribuição que a pessoa faça sobre o seu salário, o Estado vem e dá uma contrapartida de mais 8%. Uhum. Isso significa dizer que de saída você já sai com 100% de ganho. É verdade. Independente, é um diferencial, É um diferencial. Independente da oscilação do mercado, que atualmente é a Previcon RO, aplique seus recursos. Então, acho que o que se fala é que parte, né, do que essa pessoa que optar pela migração vai fazer, seria interessante aplicar na Previdência Complementar do Estado, por conta desse aporte complementar que o ente faz. Ok. Bem, vamos agora para... A conversa está muito boa, né? Eu acho que já atingimos aí 1 hora já de podcast e como é um assunto que nos envolve, passou muito rápido, né? Passou rápido. Nós vamos para as considerações finais, Daniel. Sim. Se você quiser pontuar alguma coisa que de repente faltou, você fica à vontade aí para pontuar. Emílio, calma. Antes das considerações finais do nosso convidado, Daniel Piedade, né? Eu quero dizer a você que está nos assistindo, você que está acompanhando o Podfisco, você que acompanha esse trabalho, cujo objetivo é levar informação de qualidade para o cidadão de Rondônia e do Brasil. Assine o Podfisco, acompanhe pelas redes sociais, curta a página do Sinafisco no Facebook, né? Isso, está sendo transmitido hoje é algo inédito. Vai gravar aí, curta, porque os próximos programas você já vai ter acesso. Ative o sininho de notificações do YouTube, você vai verificar que já há outros episódios com uma qualidade excelente, assim como esse de hoje foi, né? Sim. Nós agradecemos, Daniel, a tua presença, muito felizes por ter você aqui e você está com a palavra. Eu que agradeço, Germano, realmente assim, uma satisfação enorme. Eu acho que o Sinafisco, e também, Emílio, o Sinafisco está cumprindo um papel de cidadania, né?
ao realizar esse Podfisco. A gente precisa levar para o cidadão os conhecimentos sobre administração pública. Sim. Ele precisa entender como desmistificar muitas coisas, né? No geral, a gente só descobre como funciona mesmo se tornando servidor, ou trabalhando, advogando, alguma coisa nesse sentido. Sim. E é muito importante o cidadão entender que tem as 3 esferas, que tem os vários poderes, como que é o gasto público, como são as receitas públicas, como é o sistema previdenciário, para que existe o sistema previdenciário. Isso são aspectos muito importantes. E saber isso da mão de rondonienses, né, de pessoas daqui, dando exemplos que afetam o nosso dia a dia, é um diferencial. Porque, no geral, você encontra conteúdos desses, mas de exemplo nacional, de exemplo de outros estados. Sim. Algo de Rondônia é inovador e precisa ser louvada essa iniciativa. Muito obrigado, Muito obrigado. Daniel. Obrigado, Daniel. Um abraço, Emílio. A todos que acompanharam o episódio de hoje, aos servidores públicos que se sentiram enriquecidos com esse bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.